Então, a nossa aula de hoje é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, dado um triângulo retângulo, aqui eu fiz esse triângulo de vértices ABC, né? E essas letras aqui que representam as medidas de cada lado. Então, a gente sempre representa, se aqui é o vértice A, o lado oposto, a gente representa por Azinho. Vértice B, o lado oposto é Bzinho, aqui é o vértice C, o lado oposto a ele é esse Czinho, e aqui MN e o H, que a gente já vai definir cada um desses elementos. Então, os elementos desse triângulo aqui. Nós vamos chamar o segmento BC, que é o maior lado do triângulo, né, que é o lado que está em frente ao ângulo reto, como hipotenusa. Então, nesse meu triângulo, a hipotenusa tem medida A. O lado AB, que é esse segmento aqui, ele é chamado de cateto, e a gente representou aqui por C. O lado AC é o outro cateto do triângulo, e a medida dele a gente está representando por esse Bzinho. Depois, o AH é a altura relativa à hipotenusa. Então, esse segmento aqui é a altura do triângulo em relação à hipotenusa. O triângulo possui 3 alturas, né? Mas no caso aqui a gente está trabalhando com essa. E os segmentos BH, que é esse daqui, é chamado de projeção ortogonal do cateto AB em relação à hipotenusa, sobre a hipotenusa. Aqui a gente vai nomear com a letra M. E por último, o CH, que também é a projeção, só que é a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa. E aqui a gente vai estar representando pela letra N. Sempre que você tiver um triângulo com esse formato aqui, com esses elementos, nós temos algumas relações que são sempre válidas. Então, para qualquer triângulo retângulo com essas marcações, nós temos que, primeira relação, b ao quadrado é igual a a vezes n. Como que a gente pode interpretar para lembrar disso daqui? Ó? B, cateto, então b ao quadrado, então o cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto. Então, b ao quadrado igual a vezes n. Do mesmo jeito que vale para esse cateto, vai valer para esse outro daqui. Ou seja, c ao quadrado, esse cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção. Então, c ao quadrado igual a vezes n. A outra relação que também sempre é válida é essa, que diz que a altura ao quadrado, h ao quadrado, é igual ao produto das projeções, então é igual a m vezes n. A outra, que o produto entre os catetos b vezes c é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Então, b vezes c igual a vezes h. E também, nesse triângulo retângulo, é válido essa relação. A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse daqui é o famoso teorema de Pitágoras. Então, para os nossos exemplos, nós vamos tomar como base esse triângulo aqui. Então, olha só. Primeiro exemplo. Determine o valor de x na figura a seguir. Então, eu tenho esse triângulo aqui. Então, aqui eu tenho de novo, né, ABC. Aqui eu tenho x. Esse pedaço aqui mede 3. Esse pedaço aqui mede 12. O que é importante? Você associar esse triângulo com aquele triângulo lá de modelo e verificar essas dimensões referentes a qual letra elas correspondem. Comparando com aquele triângulo inicial, nós teríamos que esse 3 está no lugar da projeção M, o 12 está no lugar da projeção N e o x está no lugar da altura relativa à hipotenusa, está no lugar do H. Quando você faz isso, você vai procurar qual é a relação que associa essas três letras. A relação aqui seria h ao quadrado igual a m vezes n, ou seja, altura ao quadrado igual ao produto das projeções. Se você conseguir fazer isso, o restante é só substituir e fazer a conta. Ó. Então aqui, o h é o que eu quero descobrir, é o meu x. mn eu conheço, 3 e 12, então é substituir e fazer a conta.
x ao quadrado igual a 3 vezes 12, x ao quadrado é igual a 36, então o x é igual a raiz quadrada de 36, ou seja, x igual a 6. Aqui a gente só considera o positivo, né, porque nós estamos trabalhando com medidas. Então não precisa colocar aquele mais ou menos igual quando você está resolvendo uma equação do segundo grau. Aqui, como nós estamos interessados na medida, a gente sempre considera o valor positivo. Próximo exemplo. Mesma ideia, determine o valor de x na figura. Então, de novo, ó, tem um triângulo. Se eu comparar esse triângulo com aquele triângulo inicial, eu tenho o seguinte, ó. O meu n, que é a projeção, vale 9. O meu a, que é a hipotenusa, vale 16. E o x é o meu b, está na posição do meu cateto b. Então, relação que usa a, b e n. É a relação b ao quadrado igual a vezes n. Cateto ao quadrado igual produto da hipotenusa pela projeção. Descobriu isso daqui, é só substituir e fazer o cálculo. Então, aqui, vou trocar o b por x. Então, x ao quadrado é igual a vezes n, 16 vezes 9. 16 vezes 9, 144. Então, se x ao quadrado é igual a 144, x é igual a raiz quadrada de 144. Ou seja, x igual a 12. Próximo exemplo. Mesma ideia, determinar o valor de x. De novo, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou olhar para o triângulo e ver os valores aqui referentes a qual elemento eles são. Então, no meu caso aqui, o 12 está no lugar do C, do meu cateto C. O x é a projeção desse cateto, está no lugar do meu M. E o 24 é a hipotenusa do triângulo retângulo ABC, ou seja, é o meu A. Relação que usa A, M e C. De novo, C ao quadrado, cateto ao quadrado, igual hipotenusa vezes a projeção. De novo, o que eu vou fazer? Substituir e fazer o cálculo. Esse daqui ele vai ficar um pouquinho diferente do anterior, porque a hora que eu for substituir aqui, eu conheço o meu C. Então, vou trocar o C por 12, o A por 24 e o meu M aqui por X. Então, aqui, diferente do anterior, eu conheço o meu C. Então, eu vou ter que resolver essa potência aqui primeiro. 12 ao quadrado, 144, igual a 24x. Então, o x é igual a 144 dividido por 24. Ou seja, x igual a 6. Próximo exemplo. Também para determinar o valor aqui. Veja que eu tenho um triângulo. Aqui ele foi desenhado, né, ao contrário dos outros. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, se você achar mais fácil, você pode virar para deixar na mesma posição daquele. Mas olhando aqui, dá para ver, ó, um cateto mede 6, outro cateto mede 8, a hipotenusa mede 10 e a altura mede x. Então, olha só, hipotenusa, que é o meu A, 10. Um cateto mede 8, o outro cateto mede 6. E aí tem a ver com aquilo que eu comentei. Ó. Se aqui está o vértice B, o meu Bzinho é o lado oposto a ele. Por isso que o meu Bzinho vale 8. Se aqui é o vértice C, o lado oposto a ele é o 6. Então, por isso que o Czinho vale 6. E o x é a minha altura. Relação que usa A, B, C e H é hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. A vezes H é igual a B vezes C. Vou fazer a mesma coisa. Vou trocar o A por 10, o H é o meu x, B vale 8 e C vale 6. Então, 10 vezes x igual a 8 vezes 6, 10x igual a 48, x é igual a 48 dividido por 10, que dá 4,8. Ou você poderia até deixar como fração também, ou só simplificar aqui por 2, né, ficaria 24 quintos. Então, de qualquer forma, o resultado é o mesmo. E os dois últimos, que são a ideia do teorema de Pitágoras. Então, determine o valor de x. Triângulo retângulo, ABC. Então, vejam que aqui não foi desenhado a altura,
Por quê? Eu não estou interessado nesse segmento e não tenho também as projeções. Eu só tenho os catetos e quero saber a hipotenusa. Então, Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Né? Então, esse é o meu A, B e C. Então, resolvendo as potências, 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36, 100. Se x ao quadrado é igual a 100, então x é igual a raiz quadrada de 100, ou seja, x igual a 10. Então, nesse caso aqui que eu queria descobrir a hipotenusa, eu comecei com ele, x ao quadrado. O que pode acontecer também é, se eu tiver o valor da hipotenusa e quiser saber a medida de um cateto. Então, aqui, a ideia é novamente usar o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Porém, aqui eu conheço o valor do meu A. Então, vou trocar o A por 20. 20 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 16 ao quadrado. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Aqui fica x ao quadrado mesmo. E 16 vezes 16, 256. Aí, para terminar de resolver isso daqui, o 256 que está mais passa menos. Então, vai ficar 400 menos 256 igual a x ao quadrado. Essa subtração dá 144. Então, x ao quadrado é igual a 144. Ou seja, o x é a raiz quadrada de 144. Portanto, x igual a 12. Bom estudo a todos.